Meus queridos irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo de escola bíblica, falando sobre o primeiro trimestre das nossas aulas, onde estamos dando uma série de estudos sobre a evidência do arrebatamento, e os irmãos creio que já têm observado que nós estamos aqui numa sequência de estudo falando sobre o arrebatamento da igreja. E observe que na primeira lição nós falamos sobre sinais que precederão o arrebatamento da igreja, que precede o arrebatamento da igreja. Na segunda aula nós falamos sobre o arrebatamento da igreja e levando ao entendimento aos alunos sobre as duas fases da sua segunda vinda, da segunda vinda de Cristo. A vinda do Senhor para arrebatar a igreja e a vinda do Senhor em glória. A terceira aula nós falamos sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, falando sobre aqueles que vão ser ressuscitados para ser arrebatados juntamente com a igreja. Na quarta aula, agora nós vamos falar sobre os cristãos vivos serão arrebatados. Então nós estamos dando uma sequência de estudo, creio que os irmãos já têm observado, frisando sobre o arrebatamento da igreja, falando sempre sobre este assunto. Qual é o objetivo aqui? Deixar bem claro para os irmãos acerca do arrebatamento. E assim como disse Paulo, para que os irmãos em Cristo não venham perder as esperanças. E isso nos ajuda bastante a cada dia termos uma esperança viva dentro de nós. E que a nossa fé esteja a cada dia aumentando no Senhor. Então estamos aqui mais uma vez para dar sequência a essa série de estudos sobre o arrebatamento da igreja. E como eu disse para os irmãos, nesta feita vamos falar sobre os cristãos vivos serão arrebatados. Definir como será o arrebatamento. Isso é o primeiro objetivo específico da lição. Informar como se dará o arrebatamento e como deve estar os que o aguardam. Então nós vamos falar sobre esses três assuntos. O terceiro objetivo diz assim: explicar como ocorrerá o arrebatamento. Então nós estamos dando sequência, como eu falei para os irmãos, a esse assunto que é sobre arrebatamento. E nós precisamos a cada dia estar atento, ligado sobre este assunto. Não perder tempo com coisas vãs, com palavras que desnorteiam o crente deste assunto e deste objetivo, que é o arrebatamento da igreja. Então nós vamos lá adiantar para não perdermos tempo, e como eu sempre digo para os irmãos, estamos aqui para dar uma rápida introdução acerca do assunto. Mas vamos lá. O primeiro tópico vai falar sobre seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. Isso é uma certeza que o crente deva ter dentro do seu coração, e esperar todo o tempo este momento. Está todo o tempo preparado, esperando esse momento. Então nós vamos para o primeiro ponto, que é o subtópico, diz assim: ao encontro do Senhor nos ares. Então, ao encontro do Senhor nos ares. E vamos ter uma rápida definição aqui novamente sobre o arrebatamento. Falamos em lições anteriores, mas vamos falar novamente. O termo arrebatar vem do latim, rapto, que significa agarrar, levar, embora. É o significado, é a definição dessa palavra. Do qual procede o termo raptar. Olha só que coisa interessante. Do qual procede o termo raptar. Então observe que aqui já podemos entender, como falamos em lições anteriores, que alguém vai vir nos resgatar. Quer dizer, alguém vai vir nos tirar daqui. Quem é esse alguém? Esse alguém se chama Jesus Cristo. É aquele que prometeu que vai vir nos buscar. Então, ele vai vir para nos buscar, quer dizer, vai vir para nos resgatar, nos tirar deste mundo tenebroso,
deste mundo mau, deste mundo, podemos dizer, horrível, de tantas coisas ruins que estão acontecendo. Como falamos, irmãos, os sinais nos mostram que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Estamos vivendo agora momentos tão difíceis, por exemplo, de virose, essa virose assolando o Brasil e o mundo, pessoas sendo atingidas por essas viroses, reclamando, se queixando. Observe que a coisa não está fácil, não é? Mas temos uma esperança que alguém vai vir nos resgatar. Esse é o termo aqui, que vai vir nos tirar daqui, não é? Para nos levar embora daqui para a nossa pátria celestial, porque não somos daqui, nós somos do céu. Os crentes é do céu, não é? Então eu botei aqui, achei por bem, dando uma ênfase sobre o assunto das duas fases da segunda vinda do Senhor. Falamos em lições anteriores, e aqui falamos sobre o rapto, que é o arrebatamento, e a revelação após a tribulação, que é a vinda do Senhor em glória. No rapto haverá segredo, isso quer dizer, no rapto haverá segredo, na revelação será pública. Esse segredo aqui é porque a igreja vai ser arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Ele vai vir nos buscar, com o seu poder ele vai nos tirar daqui, nos resgatar daqui. Mas vai vir ao nosso encontro, mas não vai pisar nesta terra, como já falamos em lições anteriores. Mas vai vir ao nosso encontro nas nuvens e nos levar para morar com ele. Enquanto na revelação será pública. Isso quer dizer, todo olho verá. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Então ele vai vir e pisar nessa terra para remir Israel. No rapto, Jesus ficará nas nuvens, como já temos falado, né? Vai ficar nas nuvens e nós vamos encontrar com eles lá. E na revelação virá no Monte das Oliveiras. Isso é para Israel, não é? Vem remir Israel, como já falamos. No rapto virá para os santos. Na revelação virá com os santos. Olha que coisa interessante. No rapto ele vem para os santos, quer dizer, para nos buscar, para nos resgatar, como já falamos. Mas na revelação ele virá com os santos. Isso quer dizer, quando ele vir na sua segunda fase da segunda vinda, a igreja vem com ele. Glória seja dado o nome do Senhor, remida. Uma igreja, como se diz assim, transformada, com o corpo incorruptível, imortal, já vem com Cristo. Não é assim como os anjos, como disse o Senhor. Não é anjo, a igreja não vai ser, entenda essa palavra, porque a igreja não é anjo, não vai ser anjo, vai ser como os anjos. Isso é muito interessante. Então vamos lá. No rapto haverá profunda alegria, na revelação haverá lamentação. Então no rapto a alegria da igreja, dos santos, daqueles que vão ser arrebatados, né? Mas os que ficaram vai ficar aí triste, porque sem saber o que aconteceu. Mas vamos lá. Haverá lamentação na revelação, porque vai ser momentos de tristeza para muita gente. Jesus vem para remir Israel e destruir os inimigos de Israel. No rapto os incrédulos serão deixados. Olha só, no rapto os incrédulos serão deixados. Não é isso? Na revelação serão destruídos. Então no rapto eles vão ficar aí. Os incrédulos que não acreditaram na pregação da palavra de Deus, que rejeitaram tudo aquilo que foi pregado, não aceitaram a Cristo, vão ser deixados para trás. Vão ser iludidos pelo anticristo durante 3 anos e meio. Depois vão passar pela grande tribulação, momento de angústia, sofrimento. E os irmãos já vamos falar nisso em lições mais na frente. Na revelação serão destruídos, isso quer dizer, todos aqueles que se oporam a Israel, que também não quiseram a Cristo, vão ser destruídos. Isso é o que vai acontecer. Então, rapidamente, demos uma rápida introdução aqui no primeiro ponto do primeiro tópico. Nós vamos para o segundo tópico, que diz assim, pegar rapidamente. Já entendemos aqui
que falamos em lição anterior, que ele vai vir nos buscar, né? Alguém vai vir nos buscar, mas esse alguém que vai vir nos buscar, vamos repetir algumas coisas que falamos na lição anterior, isso é muito interessante, ele vai vir nos buscar com muita rapidez, né? Vai ser muito rápido. E uma das coisas que eu coloquei aqui, que nos dá uma ilustração de como vai ser o arrebatamento, é o arrebatamento de Filipe pelo Espírito Santo de Deus. Porque observe que após ele ganhar aquele eunuco para Jesus, porque ele tinha ido na festa em Jerusalém, como era de costume, e lá ele comprou um pergaminho e ia lendo, e os irmãos sabem que o texto em Isaías falava sobre Cristo, e ele ficou confuso ali, sem saber quem era, até ele pergunta a Filipe assim, esse homem está falando de si próprio ou de uma outra pessoa? É aí que Filipe aproveita o ensejo e prega e fala de Jesus Cristo para ele, fala que Jesus já tinha vindo, tinha morrido na cruz do Calvário para nos redimir, e agora estava sentado à destra do Pai. E aquilo, como se diz, corpugiu aquele eunuco, e ele como se isso foi impactado pela palavra, pela pregação da palavra do Senhor, e aceitou a Cristo e disse, agora eu quero ser batizado, não é? Eu quero ser batizado. E após Filipe batizar o homem, foi arrebatado, sabemos que ele já apareceu em outro lugar, mas isso nos dá o entendimento de como vai ser o arrebatamento da igreja. Então, veja só, isso significa, eu botei aqui, isso significa que devemos viver cada momento na expectativa da vinda de nosso Senhor, a fim de que, ao voltar, ele não nos encontre fora da sua vontade. Glória seja dada o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, isso aqui nos ajuda a termos uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, a cada dia apegarmos mais com as coisas de Deus, a cada dia sermos mais crentes. Não é? Eu fico observando nos dias em que estamos vivendo pessoas perdendo tempo com coisinhas vãs, com coisas que não têm nada a ver, brigas. Podemos ver uma vergonha na internet, homens, grandes homens, brigando um com os outros, discutindo, não é? Por posição, por status. Meus queridos irmãos, o que nos aguarda é muito maior, o que nos aguarda é muito melhor. Cristo vai vir nos buscar para um repouso glorioso. Então, não vamos perder tempo com essas coisas, porque é perigoso, não é? Então, veja que João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, e eu queria falar sobre o versículo 3, que ele vai dizer assim, que quem aguarda a vinda do Senhor se purifica. Isso quer dizer, a purificação quer dizer se limpar da sujeira, tirar tudo aquilo que pode nos contaminar, que pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Então, nos mantermos puros, uma vida santa, aguardando com convicção a vinda do Senhor. Se tem alguma coisinha, pede perdão um para o outro, porque brigar não resolve, não é? Eu acho muito interessante que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então temos que a cada dia se apegarmos com Deus. Amém? Que Deus continue lhe dando graça e entendimento. Vamos para frente. O terceiro ponto do primeiro tópico, ele vem nos buscar através do seu amor. Irmãos, o amor de Cristo é um amor incomparável. Um amor que não dá para comparar com nada aqui desta terra. Não dá para relacionar com o amor daqui, porque Isaías diz assim, a mãe pode até esquecer do filho que viu nascer. Uma mãe que carregou seu filho 9 meses no seu ventre, ela presenciou o nascimento dele. Mas assim, ela pode até esquecer. Agora, olha que palavra gloriosa, diz assim, mas Deus não esquece de nenhum dos seus. Quer dizer, Ele não nos abandona, não é? Ele sempre está conosco. Porque eu achei interessante, eu coloquei aqui, o amor de Deus por nós não se atém ao novo nascimento. Olha,
Então está relacionado o que estamos falando aqui, Isaías, né? Não se atém ao novo nascimento. Ele nos acompanha ao longo de toda a vida, até a volta de Jesus Cristo. O amor de Deus, a partir do momento, podemos dizer que é gerado um embrião. O amor dele já invadiu a nossa vida, porque é o amor de Cristo que nos mantém de pé. Isso é interessante. Os cristãos verdadeiros o verão e se tornarão como ele. Glória a Jesus. Vou só voltar aqui um pouco a leitura. Diz assim: ele nos acompanha ao longo de toda a vida, até a volta de Jesus Cristo. Quando o Senhor vier, os cristãos verdadeiros o verão e se tornarão como ele. Isso quer dizer, nós estamos aqui aguardando a Cristo, desfrutando desse amor, e temos que compartilhar esse amor uns para com os outros. A Bíblia fala isso, a palavra de Deus, né? Que nós devemos amar uns aos outros, como Cristo também o amou. Diz assim: como eu dei o exemplo, fazeis também, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não foi assim que Cristo disse? Então, observe que quando ele vier, pelo seu amor, ele vai vir nos buscar. Cristo nos ama, amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. De tal maneira, olha só, não é? Que deu o seu Filho único. Porque Romanos 3:23 vai dizer assim, que todos pecaram e distanciaram da glória de Deus. Não é? Distanciaram da glória de Deus. Então observe que amor não é esse de Deus. Amar alguém que tinha rejeitado, que tinha o abandonado, que tinha rejeitado a ele, mesmo assim ele nos amou. Isso é uma representação do amor de Deus. Então quando ele vier, nós vamos se tornar como ele. Porque veja que lá quando Deus cria o homem, ele diz assim: façamos o homem. Significa que tinha uma trindade santa ali. Um Deus trino. Não é? Um Deus ali agora com vários atributos, podemos dizer assim. E disse assim: façamos o homem conforme a vossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós é a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem pecou, podemos dizer assim, que ele começou agora a desfazer a imagem de Deus nele. Como assim? A santidade de Deus que habita em nós começou agora a ser apagada. Mas quando o homem reconcilia com Deus, ele volta novamente a brilhar. Não é? Essa santidade começa a fazer parte da vida dele. Tem um hino aí, e isso é uma heresia, que diz assim, que o pecado não consegue esconder a imagem de Deus que está em você. Isso não é verdade, é mentira, viu, irmãos? Então, cuidado com letras de hinos, que não é verdade. Assim, se alguém canta é porque alguém prega. Então isso é uma heresia, porque o pecado consegue esconder. Mas diz assim, veja que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim, que nós estávamos mortos em ofensas e em pecado. Na lição anterior, eu até coloquei lá algumas coisas que Deus fala sobre alguns tipos de ressurreição para com ele. E essa foi uma da ressurreição, quer dizer, Cristo nos ressuscitou. Quer dizer, ele estava morto em pecado, em ofensa, né? Mas Deus, com o seu muito amor, nos amou. Quer dizer, e pela graça somos salvos. A graça de Deus invadiu. Novamente começamos a chegar a Deus. Depois irmãos, ler o texto lá de Efésios 2 e dar uma lida em todo o texto, que os irmãos vão ver o quanto Deus ele é poderoso e foi transformando o homem. Foi dando uma transformação. Então, quando ele vier, voltando aqui ao assunto, ele vai quer dizer, agora nós vamos ser totalmente como ele. Vamos receber um corpo glorioso como o dele. Ser como Cristo agora. Porque agora apenas a palavra de Deus diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vem brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém?
Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso significa, evidentemente, que terão um corpo novo, glorificado, adequado ao céu. Tá vendo? No céu não vamos entrar de qualquer jeito, não. Lá primeiro vai ter que passar por uma purificação, uma transformação. É por isso que nós temos que purificar, como disse o apóstolo João. Aquele que aguarda a vinda do Senhor, ele se purifica. Se purifica de toda coisa ruim do pecado e mantém puro. Para que, quando Jesus vier, ele encontrar um crente que está agora buscando a presença de Deus e permitindo que Deus o santifique ele. Então Deus só santifica, diz que o vosso Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o espírito, alma e corpo, né, para o dia da redenção. Então nós temos que dar lugar para que Cristo nos purifique, para que Cristo nos santifique, para que Cristo nos regenere, porque nós mesmos não damos conta não. É Cristo que faz isso em nós, mas para isso nós temos que se entregar a Ele, entregar totalmente a Ele, como disse o salmista. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará nas nossas vidas. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas vamos para frente. Segundo tópico, tomar para si. Não é? Esse é o arrebatamento do ponto de vista de Cristo, pois ele voltará para tomar a sua noiva para si. Ele vai vir buscar a sua noiva. Né? O noivo vai vir ao encontro da noiva. Então ele vai vir nos buscar para ele, para morar com ele, para permanecer com ele. E esse permanecer com ele agora é para sempre, é eterno. Então eu sempre digo para os irmãos, não tente querer estudar a eternidade, porque ninguém estuda a eternidade. A eternidade não tem início nem fim. Como é que você vai estudar uma coisa que não tem início e nem fim? Então, não tem como estudar. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O primeiro ponto do segundo tópico diz assim, levar para outro lugar. Isso significa que Cristo vai vir nos buscar para morar no céu. Como eu botei aqui, Paulo usa essa palavra ao descrever sua visita ao céu. Paulo vai visitar o céu e ele diz assim, foi levado para uma outra dimensão, ao terceiro céu. Viu coisas grandes, inefáveis, que aos homens não é lícito contar. Né? Deus mostrou-lhe muitas maravilhas do céu, igual eu falei para os irmãos, porém ele pediu o segredo, se não conte. Né? Ele pediu um segredo para que ele não contasse a ninguém. Né? Então Cristo vai vir nos buscar para a nossa pátria. E o que podemos entender aqui? Que nós não somos daqui, irmãos. Tem gente vivendo aqui nessa terra como se fosse daqui. Como se ele fosse viver eternamente aqui. Não é? Construindo seus grandes patrimônios. Não é? E achando que como fosse viver aqui para sempre. Não estou dizendo com isso que você não deva construir, que você não deva adquirir alguma coisa. Mas com um objetivo. Sabendo que o que você está fazendo aqui nada é seu, vai ficar aí, não é? Apenas você constrói com a convicção dentro de você, irmão, eu estou construindo, mas a minha morada não é aqui não, a minha morada é no céu, a minha morada é com Jesus Cristo, né? Jesus disse isso quando ele orou ao Pai, disse, Pai, cuida deles, que quando eu estava aqui eu cuidei, porque eles não são daqui, eles vivem nesse mundo, mas não são do mundo, nós não somos deste mundo, então nós vamos ser levados para o céu. Né? Glória seja dado o nome santo do Senhor. Nós vamos morar no céu. Vamos lá. Segundo ponto do segundo tópico. Jesus Cristo foi para um lar. Jesus Cristo foi preparar um lar para nós. Está em João 14. Né? Ele foi preparar um lar para nós. Quando ele vier, nos levará para esse lugar glorioso. Somos peregrinos e estrangeiros no mundo. Nossa verdadeira cidadania está no céu. Olha que coisa maravilhosa. Então ele foi preparar um lar para nós, como sabemos. Ele foi preparar a casa como noivo, ele foi preparar a casa para o seu dia de casamento, depois vai vir buscar a noiva.
Então vamos lá, mas o cidadão de Filipos desfrutava do privilégio de ser cidadão de Roma, fora de Roma. Então veja só, os cidadãos de Filipos eles desfrutavam, eles não moravam em Roma, moravam a centenas de quilômetros de Roma, mas tinham o privilégio de ser cidadão romano. Isso é muito interessante, não é? Assim, quando, perdão, voltar aqui ao assunto. Adiantei um pouco a leitura. Somos peregrinos e estrangeiros no mundo. Então, os cidadãos de Filipos desfrutavam do privilégio de ser cidadãos de Roma, fora de Roma. Quando um bebê nascia em Filipos, era necessário incluir seu nome nos registros locais. Quando um pecador aceita Cristo e se torna um cidadão do céu, seu nome é escrito no livro da vida. Isso está em Filipenses 4:3. Então, olha que privilégio. Quando aceitamos a Cristo, isso aqui é uma pequena ilustração de como os filipenses, acerca dos filipenses, porque eles moravam longe de Roma, mas era cidadão de Roma. E veja só que isso nos dá um entendimento bem interessante, porque Paulo nos leva a entender isso aqui. E ele diz assim, que quando alguém aceita Jesus, ele tem um privilégio do nome dele ser escrito no livro da vida. Então, o nome dele é escrito no livro da vida. Isso quer dizer, não é? Isso quer dizer, a cidadania é importante quando viajamos para outro país. É essencial ter um passaporte que comprove nossa cidadania. O nome escrito no livro da vida é o que determina a nossa entrada no país celestial. Oh, glória! Meus queridos irmãos, olha como isso é glorioso. Então, se você vai sair daqui para qualquer outro país que não seja o seu, você precisa ter um documento que comprova, não é? Que você é um cidadão daquele país. Então, quando você apresenta, diz, não, você pode passar porque você está legalmente. Então, você está indo legalmente. Então, mesmo assim é no céu. O que vai comprovar que nós somos cidadãos do céu é o nosso nome escrito no livro da vida. Né? Veja que os discípulos, Jesus um dia deu uma tarefa para os discípulos e eles saíram evangelizar, pregar o evangelho. E quando voltaram, Jesus disse assim, agora me dá um relatório daquilo que vocês foram fazer. E aí ele disse, Senhor, no teu nome até os espíritos nos sujeita. Eles vão embora. Quando nós falamos no teu nome, eles batem retirada e vão embora. Então, olha só. Aí Jesus disse assim, não vos alegre, porque vos sujeita os espíritos malignos, mas alegrai-vos, por vosso nome está escrito no livro da vida. Então essa é a nossa alegria, é o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Vamos para frente. Nós somos cidadão do céu. Eu não falei para os irmãos, somos cidadão do céu. Como cidadão do céu, falamos a linguagem do céu. Né? Falamos a linguagem do céu. Os que só se preocupam com as coisas terrenas, falam de coisas terrenas. Afinal, o que sai da boca revela o que se encontra no coração. Mateus 12, 34-37. Os cidadãos do céu compreendem as coisas espirituais, gostam de falar sobre elas e de compartilhá-las uns com os outros. Irmãos, como é maravilhoso você estar perto de alguém que fala das coisas do céu, que fala das coisas de Deus. Então, como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que está tão ligado às coisas dessa terra que só fala das coisas da terra. Você vai falar com ele só fala de coisa da terra, só fala das coisas da terra. Isso não quer dizer que não devemos falar, né, das coisas da terra, mas temos que ter uma certa reverência. Mas quem está com o coração ligado nas coisas de Deus, na palavra de Deus, ele se alegra, irmãos, em compartilhar uns com os outros acerca das coisas de Deus. Vamos para frente. Obedecemos às leis do céu. Como cidadão do céu, obedecemos às leis do céu. Não é? Obedecemos às leis do céu. Então, olha só, o cidadão de Filipos não era governado pela legislação grega, mas sim pelas leis de Roma. Apesar de estares a centenas de quilômetros da capital do império, isso significa
que mesmo longe da nossa pátria, somos regidos por ela. Em Filipenses 3,17, Paulo adverte os cristãos filipenses a não imitares o tipo errado dos cidadãos. Isso é interessante, ele estava a centenas de quilômetros da sua terra, né? Apesar de estares a centenas de quilômetros da capital do império. Então eles obedeciam às leis de lá, apesar de estar longe de lá, obedecia às leis. Então o que aprendemos com isso? Que nós estamos longe da nossa pátria, aí põe longe nisso, viu? Mas vivemos obedecendo às leis de lá, porque não somos daqui, nós somos de lá, então vamos obedecer às leis, não é? De lá, andando segundo a palavra. E eu sempre digo que temos o manual em mãos. O manual é a Bíblia, que tem todas as leis, não é, que rege o nosso país, em que vamos morar, e aqui dando instrução aos cidadãos de lá. Então nós temos o manual em mãos. Vamos lá. Aguardamos o Senhor do céu. Não é? Então nós aguardamos o Senhor de lá. Então, a qualquer momento ele vai vir nos buscar para ir morar lá. Não é? Mas vamos para frente. Vamos para o terceiro tópico da lição. Levados para casa. Levados para casa. Livrar do perigo. Trata-se de uma indicação de que a igreja será levada para seu lar antes da tribulação que Deus enviará ao mundo. E aqui tem 1 Tessalonicenses 1:10. Isso quer dizer, irmãos, que antes da grande tribulação, do que há de vir para assolar essa terra, Cristo vai vir nos buscar. Ele vai nos livrar. Olha que coisa gloriosa. Isso é maravilhoso. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Não é? Antes que essas coisas aconteçam, antes da grande tribulação, a igreja vai ser levada para o céu de glória, para a sua cidade celestial. Então, o segundo ponto do terceiro tópico diz assim: ao encontro do Senhor nos ares. Quando o Senhor vier buscar os cristãos, nós encontraremos com eles pessoalmente nos ares. O termo grego traduzido por encontro, eu achei interessante, olha só, irmão, traduzido por encontro, tem o sentido de encontrar-se com alguém da realeza ou com alguma pessoa importante. Eita glória! Nós vamos encontrar com alguém da realeza, não é? Que o nosso e olha que esse alguém é santo, é poderoso, tem todo o poder. Nós vamos encontrar com ele, não é, irmãos? Isso é um privilégio, encontrar com esse Jesus tão poderoso, tão grande, glorioso. Né? O sofrimento que suportamos hoje será transformado em glória quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, ele vai transformar tudo em bênção, irmão. Tudo em bênção. Na morada eterna. Então nós vamos para a morada eterna. Nosso encontro com o Senhor também será uma ocasião de prestação de conta. E eu achei por bem já colocar aqui nesse último tópico da lição, já dando uma pequena introdução acerca do que vamos falar nas próximas lições, que é o tribunal de Cristo, o galardão, porque o encontro do Senhor é para isso, ele vai nos levar para nos galardoar no céu, né, quando encontrarmos com ele. Mas nós não vamos entrar em detalhe, porque na lição do tribunal de Cristo, nós temos 2 lições falando sobre o tribunal de Cristo, nós vamos aprender sobre isso. Então ele vai vir nos buscar para nos presentear, para nos galardoar. Agora esse galardão tem, como se diz assim, conforme o que foi feito, né, aqui na terra. Porque assim, todo mundo vai ser galardoado, cada vai ser igual o galardão. Não, nós vamos aprender nas próximas lições que ele vai nos galardoar, vai nos presentear, né? Vai nos recompensar pelo trabalho prestado. Então eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo: seja firme e fiel. Como disse Paulo, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo de uma coisa, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fique firme, atento, alerta, não é? Sempre aguardando a vinda do Senhor. Fica todos com Deus.